Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Aprecio e agradeço muito o convite que me fizeram para estar com vocês nesta ocasião, nesta atividade de ministros, e também para amanhã, se Deus quiser, na manhã de manhã, domingo, com todo o público que estará reunido na atividade de amanhã, domingo. Sendo que estes são tempos perigosos, como disse o apóstolo Paulo, são tempos que têm que estar bem agarrados da mão do Senhor, como esteve Jacó, quando esteve em um tempo perigoso, sabendo que tinha que se encontrar com seu irmão, o qual tinha dito que o ia matar quando morresse o seu pai, e agora vai se encontrar com ele, mesmo que ainda não tivesse morrido o seu pai, mas vão se encontrar em um local muito longe da casa do seu pai, na casa do pai deles, e Jacó estava muito preocupado. Portanto, agarrou-se bem de Deus e esteve orando, pois estava pedindo ao anjo que não o soltasse se não abençoasse. O anjo queria ir. E o anjo não pôde ir até que Jacó recebeu a bênção da parte da palavra que o anjo falou nessa ocasião, mudando-lhe o nome. Estamos em tempos perigosos nessa etapa em que vivemos. Jacó, Israel, está por se encontrar com Esaú, ou Edom, e é um tempo perigoso para Israel, e é também um tempo perigoso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, anjo do pacto, orando o tempo todo com nossas congregações, orando a Deus, porque estamos em um tempo muito, mas muito perigoso. Foi dito que o inimigo não nos deixaria, não deixaria a igreja estar tranquila no tempo final, e muito menos quando estivesse muito perto da terceira etapa, a qual se cumprirá como foi prometida. Foi dito que a terceira etapa trará a fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá em uma grande carpa catedral. Foi dito que na terceira etapa será dada a fé à igreja para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, tem uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa, a palavra criadora sendo falada, e com o cumprimento da visão da carpa. Portanto, temos que ver essa relação em contexto e conexão que há, para que assim estejamos orando para que se torne uma realidade a visão da carpa, para que se torne uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que se torne uma realidade a fé, para sermos transformados cada um dos filhos e filhas de Deus. Portanto, é importante que a espada, que é a palavra, esteja manifestada e seja bem-vinda no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Isso é o que Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, estará trazendo para a sua igreja no último dia. A espada, a palavra que discerne as intenções da alma, do coração do ser humano. E agora, lendo no capítulo 54, versículo 15 em diante, de Isaías diz:
Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A segurança do ungido de Deus. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O ungido de Deus com o Espírito de Deus, como povo encontramos que foi o povo hebreu, encontramos também como o rei Davi que foi ungido com o Espírito de Deus, e assim por diante encontramos diferentes personagens ungidos com o Espírito de Deus, como também o sumo sacerdote foi ungido, Moisés também foi ungido com o Espírito de Deus, e encontramos também que o rei Ciro é chamado por Deus seu ungido. E também cada profeta foi ungido com o Espírito de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito de Deus. E vejam, todas estas pessoas, os apóstolos também, os mensageiros de cada era também, e para o nosso tempo, também o povo e o mensageiro que Deus tiver para a sua igreja estarão ungidos com o Espírito de Deus. Agora encontramos através da história bíblica que todos os que foram ungidos com o Espírito de Deus foram pessoas que foram perseguidas por outras pessoas. Por exemplo, temos Davi. Davi foi ungido com o Espírito de Deus e foi ungido como rei pelo profeta Samuel. Depois foi levado de retorno ao aprisco das ovelhas que ele pastoreava, e ali já ungido com o Espírito de Deus, ungido com Deus, com a unção para ser rei, Deus o treinou, lutou contra o urso, venceu, lutou contra o leão, venceu também, e assim por diante, diferentes feras, os quais lutou para livrar as ovelhas, e depois com Golias. Foi outro animal um pouquinho maior, mas também era uma besta. Davi, sendo ungido, estava protegido com o Espírito de Deus, e era o Espírito de Deus em Davi que estava operando. Deus estava em Davi. Agora veja, foi um jovenzinho que foi ungido e esteve lutando até que chegou aos 30 anos, nos quais ele foi ungido como rei, ou proclamado rei de Judá e de Benjamim. Esteve 7 anos reinando sobre Judá e Benjamim, e depois os príncipes, os anciãos das 10 tribos do norte se reuniram e falaram com ele para que também reinasse sobre eles, porque reconheciam a unção que estava nele como rei. Reconheciam que Samuel o tinha ungido para ser rei e já tinha começado a reinar sobre as 2 tribos, e as outras 10 tribos também queriam se unir nesse reino. Agora vejam, uns quantos anos de lutas difíceis, até com o sogro. O sogro também perseguiu para matá-lo, mas no final o sogro morreu e depois reinou Davi. Assim foi sempre. Moisés teve também grandes lutas, até mesmo o povo ao qual tinha sido enviado se queixava contra Moisés quando chegou a eles, e depois os problemas aumentaram. E então até Moisés clamou a Deus sobre isso, e já não lhe davam palha para fazer tijolos, senão que eles tinham que ir, e a situação complicou para o povo hebreu.
Mas vejam, esse era o ungido de Deus e Deus estava com ele e era com esse o êxodo, e sem esse não havia êxodo. Isso prova quando, tendo 40 anos, teve que ir porque teve um problema por defender a um irmão, ou seja, um da família hebraica, um hebreu, defendê-lo de um egípcio, matou o egípcio, e depois outro hebreu o deu a conhecer o que Moisés tinha feito. Então o faraó quis prender Moisés para matá-lo. Assim que podemos ver que Moisés teve que fugir e esteve 40 anos longe do povo, mas como esse era um ungido de Deus para esse ministério, esse era o escolhido de Deus para esse ministério, depois foi ungido lá no Sinai e enviado para ir de regresso ao povo para a liberação. Quando o povo não recebe a ungido de Deus, pois então tem que esperar uns anos mais até que fique mais velho para recebê-lo, se é que não querem quando jovem ou quando tem menos idade, por alguma razão, depois esse sempre vai ser ungido de Deus para esse trabalho. O receberão mais adiante, mas será o mesmo eleito por Deus. E agora, sobretudo, é o anjo do pacto, o mensageiro, usando diferentes véus de carne. E agora, Deus está com seu ungido, Deus está do lado dele. Qualquer um que se levante contra ele, Deus não está com essa pessoa que se levante contra esse ungido de Deus. Melhor, está contra essas pessoas. Diz: se alguém conspirar contra ti, o fará sem mim. Isso é aplicado a qualquer pessoa ungida ou qualquer povo ungido por Deus, tanto cada profeta mensageiro de Deus, como também o povo hebreu e como também a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é ungida com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecostes e ali nasceu a igreja, esteve no meio da sua igreja todos estes 2000 anos e ainda continua no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembre que Cristo disse: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E ele ainda está no meio da sua igreja. Esteve usando diferentes véus de carne, diferentes mensageiros, os apóstolos, os mensageiros de cada era, e para o último dia terá outro instrumento também. E está no meio da sua igreja, e consequentemente a sua igreja é o povo espiritual ungido com o Espírito de Deus, porque tem o Espírito de Deus no meio dela por esses 2000 anos, até que ele a transforme e leve com ele a ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, precisa receber a fé para ser transformada e raptada, a qual corresponde à terceira etapa. E a terceira etapa, que é a palavra, a espada na mão, vejam, diz o reverendo William Branham, no qual tinha a espada na mão, Deus tinha colocado nele, diz, na página 179 do livro dos selos, orando, diz, rogo que sejam curados imediatamente e rogo que aparte o poder de Satanás quando vem para desanimá-los ou para lhes fazer formar grupinhos. Palavra, aparta todos os poderes do inimigo, nos santifica na tua palavra, concede-o, Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a decair. Sei que meus dias sobre esta terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-lo.
Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá o rio e me chegarem as ondas, ó Deus, concede que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. Concede o Senhor. Até que chegue esse momento, me ajude a ser forte, são e valoroso. Ajuda a minha igreja, nos abençoe aqui juntos. Agora, a espada que estava na mão, a palavra, a mensagem de Deus para o tempo final, a mensagem veio passando de um mensageiro a outro mensageiro, passou de São Paulo a outro mensageiro, a Irineu, de Irineu a Martim, de Martim a Colombo, de Colombo a Lutero, de Lutero a Wesley, de Wesley ao reverendo William Branham, a espada passando de um ao outro, a mensagem para o último dia, em algum lugar vai estar, porque a palavra passa de um mensageiro a outro mensageiro, e o Espírito Santo passa de um mensageiro a outro mensageiro. E nesse tempo final, para o qual temos a promessa de que receberemos a fé para sermos transformados e raptados, e essa fé vem pela palavra criadora, a espada, a terceira etapa, e tudo isso vai chegar ao seu ponto culminante no cumprimento da visão de uma grande carpa catedral, o qual estarão trabalhando todos os crentes em Cristo, ministros e congregações do último dia. Eu também vou estar respaldando o projeto da grande carpa catedral, onde esteja se realizando. Portanto, o projeto da grande carpa catedral não é um projeto humano, é um projeto divino. Foi mostrado ao reverendo William Branham e, consequentemente, ele já viu concluído, viu em ação, viu funcionando esse projeto, viu trazendo os resultados e, consequentemente, em algum momento, vai se levantar em algum lugar uma grande carpa catedral que vai cumprir essa profecia, ou a qual Deus vai cumprir essa profecia. Se foi vista, foi mostrado antecipadamente no programa de Deus, vai se realizar. E se tem que se realizar no meio do povo, que corresponde ao último dia. No meio do povo, na qual estará se cumprindo a etapa final, o povo, onde estará o grupo de eleitos de Deus que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí onde receberão a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o que nós vimos em parte vai ser visto manifestado em toda a sua plenitude, disse o reverendo William Branham. Portanto, estamos em um tempo muito glorioso, mas o inimigo de Deus não vai permitir, vai lutar para que não se faça a realidade a visão da carpa. Portanto, qualquer pessoa que vocês vejam lutando contra a visão da carpa, do que foi prometido, estará lutando contra o programa divino, estará lutando contra a fé para serem transformados e raptados, estará lutando contra o arrebatamento da igreja, dessa promessa, estará lutando contra a ceia das bodas do Cordeiro, estará como aquele povo que estiveram contra Moisés, o povo hebreu, e lutou contra Moisés, e Moisés lutou contra esse povo com as suas mãos levantadas para o alto, com a vara de Deus em sua mão, e obteve vitória. Que povo foi esse? Amaleque. E Deus disse que haveria guerra contra Amaleque por todas as gerações, e varreria Amaleque da face da terra, porque lutou, pelejou contra o trono de Deus, e não se via nenhum trono, e muito menos não estava feito o tabernáculo ainda, não é verdade?
Mas ali estava um trono humano, Moisés. Deus estava entronizado em Moisés. Lembrem que um ser humano é um templo. Deus estava velado em carne humana no profeta Moisés. A coluna de fogo estava em Moisés. Portanto, o templo humano de Deus nesse momento era o profeta Moisés. Deus estava nele. E como povo, o templo humano de Deus como povo era o povo hebreu. E o lugar mais importante desse templo era Moisés. Era a representação, o povo hebreu e Moisés, a representação do que está nos céus. Lembrem que o tabernáculo, depois, encontramos que tudo que está no céu está representado ali. Ou seja, que está representado ali, seres humanos, está representado as pessoas celestiais, que depois a terra virá e formarão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que estavam ali Amaleque lutando contra, se levantou contra o trono de Deus. E se levantar contra o trono de Deus, embora as pessoas não viam nenhum trono de Deus, mas Deus estava ali em Moisés. Ele estava no meio do povo hebreu. Portanto, levantar-se contra Moisés e contra o povo de Deus é levantar-se contra o trono de Deus, porque ali estava a representação do trono de Deus, a representação na terra do trono de Deus estava em Moisés e o povo hebreu. Tem sido assim de era em era, levantar-se contra o programa divino do povo de uma era, e o mensageiro de uma era é se levantar contra o trono de Deus. É assim também para o nosso tempo. Moisés, com seus braços erguidos ao alto, o encontramos ali fazendo um trabalho que era mais importante. Ele era a conexão ali com outra dimensão, a dimensão espiritual, a dimensão dos anjos. E agora, com Cristo levantado ao alto, a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá a vitória nesse tempo também. Cristo, a palavra. Lembre que aquela vara representa a palavra de Deus, como a espada representa a palavra, e estava em Moisés, na mão de Moisés. É por isso que, veja, Deus disse a Moisés que ele poria sua palavra na boca de Moisés, mas Moisés a colocaria na boca de Arão. E Moisés seria Deus para Arão e também podia lavar, colocava a vara na mão de Arão algumas vezes. É que Deus permitiu isso a pedido de Moisés, um ajudante para Moisés. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual tem estado se realizando no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo sob um novo pacto. É sob o novo pacto que estão todas as promessas correspondentes à dispensação da graça e à dispensação do reino. Portanto, as promessas que não se cumpriram na dispensação da lei se cumprem sob a dispensação da graça, e as que faltam e vai se cumprir para a dispensação do reino. Portanto, estejamos bem unidos e nossas congregações bem unidas, e orando nesse tempo para que Deus sempre nos dê a vitória. É importante estarmos bem unidos e entender que estamos em dias perigosos. Disse o reverendo William Branham que haverá uma abertura, e algo vai causar que venha uma abertura sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo antes de ser transformado e raptado cada crente em Cristo. Portanto, isso significa que haverá problemas, mas tem sido sempre assim. O povo hebreu teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Moisés teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida.
Portanto, os problemas não são motivos para o povo se desanimar, não é motivo para os ministros se desanimarem, senão que é motivo para estarem mais agarrados de Deus, orando a Deus dia e noite. Qualquer pessoa que tenha se levantado contra Moisés estava se levantando contra o programa divino, no projeto divino de entrar à Terra Prometida. E esses que não estavam interessados em entrar à Terra Prometida não queriam entrar e não queria que outros entrassem. Qualquer pessoa que se levante contra o programa divino e contra a visão da carpa que foi prometida, na qual se cumprirá e se lhe dará a fé para ser transformado e raptado aos crentes, pois estará contra da transformação do rapto, da ceia das bodas do Cordeiro, estará contra o trono de Deus. Portanto, não estamos interessados nem sequer em ouvir o que tem para dizer, porque o que tem que dizer é para desanimar o povo, aos ministros, para que não possam ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa pessoa muito menos vai entrar e não quer que outros entrem também. Toda pessoa que se levante contra o programa divino não estão interessados em entrar à ceia das bodas do Cordeiro, não estão interessados em irem à ceia das bodas do Cordeiro, nem sequer está interessado em receber a fé para o rapto, porque a fé para o rapto está e é a terceira etapa e vai se cumprir em uma grande carpa catedral. É aí que vai estar toda esta manifestação plena de Deus que vai estremecer o mundo todo. Aí é que estará a manifestação plena de Deus. Tudo isso está prometido e tem que ser cumprido. E tem que ter um povo e um grupo de ministros que captem essa revelação divina que está aí contida e trabalhe para que se faça a realidade a visão da carpa. Vão ser pregadas as pragas, as taças, os trovões, as taças, as trombetas, tudo isso vai ser aberto, dado a conhecer. Ou seja, aqui tem muita revelação divina para ser dada a conhecer, para ser falada. E já que estamos vendo juízo sobre a terra, pragas, estamos vendo terremotos, maremotos, e a coisa vai cada dia pior. E as nações que são atingidas por terremoto, depois em cima maremotos, essas nações economicamente, sem saber, quase que quebram. Para levantar dá muito trabalho. Agora podemos ver o que tem estado acontecendo no Japão. Um país de primeiro mundo, né, Miguel? De primeiro mundo, dos países bem adiantados. Mas o adiantamento não significa que são imunes aos terremotos e maremotos. Quanto maior é o adiantamento, maior a ruína. Porque as perdas são maiores. E o comércio, quem quer receber comércio com algum lugar, algum território que está cheio de radiação? Ninguém, porque a radiação ele vai ser transmitida a outro país. Assim que o comércio vai quebrar, vai falir. E assim por diante, em todos os casos, assim, num lugar desse, quem quer? Nenhum país quer fazer negócio. Por quê? Porque pode contaminar o outro país. Assim é que resta, fica em uma situação muito difícil. E quem vai como turista a um país assim, a um lugar assim? Quase ninguém quer ir, porque depois não sabe se vai sair, ou se sai, não sabe com que problema vai sair. Assim é que, lembrem, as nações estão em uma etapa muito, mas muito difícil. Todas as nações. Porque chegamos à quarta geração diante de Deus e a geração em que Deus chamará a juízo todas as nações.
E mesmo que não entendam, as forças da natureza vão operar. Lembrem que diz a Escritura que quando o povo hebreu entrou à terra prometida, diz a Escritura que a terra expulsou, vomitou os moradores desse território. Isso foi a quarta geração, porque Deus disse que a quarta geração, os descendentes de Abraão retornariam à terra. E a maldade dos amorreus tinha chegado ao cume. E isso acontece na quarta etapa, ou quarta geração. Disso também há pouco tempo tivemos falando, assim tocado por cima, mas era a quarta geração. Na quarta geração, o juízo divino cai sobre as nações representadas nos amorreus e filisteus e todas essas pessoas. Por isso, Abraão disse, ainda não chegou o nível da taça dos amorreus nos dias de Abraão. Portanto, Deus os deixaria viver ainda naquele território. O reverendo William Branham quis ir a Israel para pregar lá. E o anjo disse que não fosse. E disse, ainda não chegou ao cume a maldade dos amorreus até aqui, então não vá. E ele não podia ir. Elias não podia ir, não podia começar o ministério correspondente, que corresponde a Apocalipse capítulo 11. Isso corresponde à quarta geração. A quarta geração para a igreja da era de pedra angular e a quarta geração para o mundo corresponde a esse tempo final, que é a quarta etapa dos pés, e está nos pés de ferro e de barro cozido da estátua que o rei Nabucodonosor viu. Lembrem que o reino, ou o quarto império, o Império Romano tem duas partes. Uma já se cumpriu, as pernas de ferro. Depois do cumprimento dessa parte, o que ficou são os pés de ferro e de barro cozido. O que ficou? Ficou o ferro misturado com barro. A quarta geração do império, o quê? Do império dos gentios. E no final da quarta geração do império dos gentios, que corresponde ao pé de ferro e de barro do oleiro, é que o juízo divino virá sobre a estátua, porque vejam, quando a pedra não cortada de mãos, de Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao 45, vem, atinge a imagem nos pés de ferro e de barro do oleiro. Essa é a vinda do Senhor para o último dia. Na primeira vinda, ele não atingiu a estátua das pernas de ferro. Foram as pernas de ferro, o Império Romano, quem o atingiu na cruz, crucificando. E agora, vemos o reino dos gentios em sua quarta geração e vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo em sua quarta geração, na era de pedra angular. Portanto, estamos no tempo para o juízo divino sobre o reino dos gentios, do qual fala Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. E vamos lê-lo para que tenhamos o quadro claro e saibamos o que tem que acontecer nesse tempo final. Diz, capítulo 11, versículo 15 ao 19 de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por todo o sempre. Amém. E esta sétima trombeta, quem toca? Moisés e Elias, as duas oliveiras. Por isso, em Apocalipse capítulo 11, versículo de 1 ao 14, está o ministério das duas oliveiras. E quando tocou a trombeta, depois vem o quê? Vem essa voz do céu, essas vozes do céu dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por todo o sempre. E 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus
E os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, como estão atualmente iradas, com guerras por todos os lugares, guerras internas. Essas são guerras o quê? Civis. Guerra civil em diferentes países, guerras civis. Veja no Oriente Médio como está a situação. E também guerras, nação contra nação. Essa é a situação. As nações estão iradas. A terra está cheia de violência em todos os sentidos, como estava em Gênesis capítulo 5 e capítulo 6, antes de vir o dilúvio, assim estavam. Diz o reverendo William Branham que os pré-diluvianos tinham poder atômico, nuclear, e que isso foi uma das coisas também que contribuiu para o dilúvio. E agora vejam, com o maremoto do Japão, o terremoto e o maremoto, veja os problemas que há com a radioatividade, o perigo que há com essas usinas, essas centrais de energia nuclear para a eletricidade. Sim, a coisa já está perigosa. E pois nunca vão dizer toda a verdade para que as pessoas não se alarmem. Mas toda a América Latina pode ter consequências do que acontece lá. Porque a América Latina, a maior parte da América Latina, faz costa com o Pacífico, e o Japão também está no Pacífico. Assim que a parte oeste do Pacífico corresponde ao Japão e toda esta parte da Ásia, e a parte leste do Pacífico corresponde ao oeste da América do Norte, ou seja, a Califórnia, tudo isso continua descendo desde a Califórnia, continua descendo pelo México, continua baixando para a Colômbia, América Central, por aí, Panamá, Guatemala, por aí, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, tudo isso por aí continua descendo e desce também a Colômbia. Venezuela não tem costa com o Pacífico, não é verdade? Colômbia sim, continua descendo para o Equador, Peru, Chile e a Argentina por aí. Não, tem costa com o Pacífico também? E que outro país? Mais embaixo vem o Uruguai. Bom, tudo isso por aí corre risco de tudo que aconteça por lá, pelo Japão e China, pois há risco porque estão no Pacífico. E a contaminação no mar do Pacífico, no mar Pacífico, pode ser grande pelos problemas que aconteçam na Ásia. E para o milênio, pois, se vai haver o dia ardente como fornalha, uma das coisas que vai contribuir para que fique bem ardente, bem quente, vai ser a radioatividade, a energia nuclear, que está armazenada nessas centrais, usinas, como mais as chamam? Reatores. E tudo isso, e as bombas atômicas, e uma guerra atômica que está profetizada também, assim que vai estar bem quente. E vai se endireitar a Terra com essas bombas atômicas que vão explodir, os vulcões também, e toda a radioatividade que está armazenada também. Ou seja, que o que vão ter, o que vai se ter na Terra é um dilúvio de fogo por todas as partes.
a radioatividade caindo sobre a humanidade. E também terremotos, maremotos, tudo isso é o que está prometido como juízo divino sobre a raça humana para a grande tribulação, o dia ardente como fornalha, o dia de vingança do nosso Deus. Porque Deus vingará o sangue dos santos, tanto dos santos, dos mártires judeus, como também dos mártires do cristianismo. Mas não se preocupe, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e estará em um lugar onde a radioatividade não vai afetar em nada. Vai estar na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, resta um pouquinho de tempo ainda, não sabemos quanto tempo resta na Terra, mas lembrem que foi dito que haverá um aperto para a igreja noiva. Vão tentar de que não possa continuar a pregação do Evangelho, a igreja do Senhor. Vão tentar de, por muitas coisas, fazer que fechem as igrejas aos escolhidos no último dia. Portanto, estejam todos orando com suas congregações e nunca se unam a nenhum grupo ou pessoa que queira que fechem as igrejas ou que façam bloqueio às igrejas, mas estejam melhor, estejam orando para que nunca aconteça. Portanto, sempre com sabedoria, orando, com prudência, atuando para que ninguém dê motivo para que fechem a sua congregação, a sua igreja. Mantenham todas as coisas organizadas e também a contabilidade, as finanças em suas congregações. Tenham tudo bem claro e assim vão evitar problemas. E sempre bem unidos, nunca falando um do outro, mas ajudando um ao outro e tendo bom companheirismo, os ministros. E sempre conscientes de que está se realizando uma obra, um trabalho importante no programa divino, e sempre trabalhando na obra missionária, a obra evangelística, para que chegue até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo. Porque quando se completar a igreja, então Cristo sairá do trono de intercessão e fará a sua obra de reclamação. Em frente, trabalhando em todos os projetos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a evangelização, o estabelecimento de congregações, sempre uma congregação multiplicando-se em centenas de congregações e em centenas de ministros também, que a obra de Deus cresça sempre como começou, lá com 120, se multiplicou rápido, assim também seja em nosso tempo. E sempre respaldando a obra missionária e evangelística, respaldando todos os trabalhos no corpo místico de Cristo. Foi para mim um grande privilégio ter estado com vocês, compartilhando esses momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. E sabendo que todos vocês compreendem que tem um programa divino correspondente ao nosso tempo, que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continue trabalhando sempre na obra do Senhor Jesus Cristo e orando muito com vossas congregações
para que Deus sempre dê a vitória à sua igreja. Lembrem que é um momento, uma hora difícil, mais do que vocês imaginam. Mas lembrem que quando a igreja apostólica, lá que era judaica, judia, com os apóstolos, que nasceu lá no dia de Pentecostes, quando tentaram de que não podiam pregar e perseguir e matar alguns, eles oraram. E então o céu respondeu, houve um terremoto, um tremor, e foram cheios do Espírito e continuaram pregando. E Deus continuou aumentando o grupo de escolhidos, continuou acrescentando a sua igreja os que deveriam ser salvos. Lembrem, a igreja começou com lutas, perseguições contra ela, mas sobreviveu. Já tem 2000 anos, em torno de 2000 anos, e ainda está trabalhando. É Cristo em sua igreja operando. Não é a igreja de si mesma, mas Cristo em sua igreja. Assim como o Espírito de Deus, o anjo do pacto, Deus, com o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, esteve em Jesus operando. Depois do dia de Pentecostes em diante, Deus, em Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, tem estado em sua igreja operando através dos membros de sua igreja, colocando diferentes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e também ajudas em sua igreja. Mas tudo isso tem estado fazendo quem? O mesmo Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, em sua igreja. Portanto, tem estado operando através de carne humana, de véus humanos, realizando a obra correspondente em sua igreja, e através da sua igreja, levando o Evangelho a todas as nações. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada na Virgem Maria, a qual recebeu a palavra e disse: faça-se comigo conforme a tua palavra. E por isso nasceu Jesus. O véu de carne nasceu da Virgem Maria. E por isso todos os filhos de Deus nascem através de Cristo, o anjo do pacto, manifestado em sua igreja. É em e através da igreja que nascem os filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na dispensação da graça. Porque a igreja está representada na Virgem Maria. Por isso, já não é através de uma mulher que vai nascer filhos e filhas de Deus, senão através da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não nasceram de carne e sangue, não da união de homem com uma mulher, mas através da união de Cristo e a sua igreja, através das diferentes etapas da sua igreja. Esse mistério de Cristo e sua igreja, com a qual Cristo está unido a ela, e na esfera espiritual tem estado se produzindo esse milagre do nascimento de filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, nascendo no reino de Deus. E depois virá a parte física, a adoção. A adoção espiritual tem estado sendo feita em todos os crentes em Cristo nascidos de novo, nascendo como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, nascendo na água do Evangelho e no Espírito, o Espírito Santo. E falta a adoção física, que vai ser a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Sem essa adoção do corpo, a adoção dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos, imortais, glorificados como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, essas pessoas estão escritas no livro da vida do Cordeiro, e essas pessoas nunca se perderão.
são ungidas com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, juntamente com o mensageiro de cada era. Cada grupo de cada era recebeu o Espírito Santo e está ungida. Cada grupo está ungido, cada indivíduo está ungido e o mensageiro também. Assim vai ser para esse tempo final. A segurança do ungido de Deus, como membro do corpo místico de Cristo, ungido de Deus como mensageiro, ungido de Deus como corpo místico de Cristo, em cada era. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja com todos vocês e que logo se faça uma realidade a vinda do Senhor à sua igreja, da qual está prometida como um mistério que vai ser manifestado. E depois a vinda do Senhor para a era será depois da grande tribulação, com todos os escolhidos que virão com o corpo glorificado também, depois da ceia das bodas do Cordeiro. Temos que saber diferenciar o que é a vinda do Senhor à sua igreja, o qual será como ladrão. Diz, na noite, o mundo está em escuridão, está de noite. Estamos no tempo da tarde e o mundo entra em escuridão, e o mundo tem estado sempre em escuridão. Por isso, o candelabro com as 7 lâmpadas que se usa de noite e corresponde às 7 etapas da igreja do Senhor entre os gentios. Assim que vejam esses mistérios do reino de Deus. E agora estamos no oeste. A primeira vinda do Senhor foi no leste, no meio do povo que estava esperando a segunda vinda do Senhor. A sua igreja será na etapa final da sua igreja, e esta bênção corresponde ao oeste. E será como ladrão de noite. Será um segredo, mas será revelado este segredo à igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, para serem transformados e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos esperando que esse mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do Senhor, seja aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para a igreja que tem que ser aberto, porque é a igreja do Senhor que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, tem sido para mim um grande privilégio ter estado com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermude Marim para continuar e finalizar quando ele assim o acredite ser conveniente. Amanhã nos veremos novamente onde? Neste mesmo lugar, para a atividade de amanhã, domingo, pela manhã, para todas as pessoas que hão de se reunir aqui neste lugar, e para os que estarão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Lembrem que amanhã é cedo, não é verdade? Às 8 da manhã está anunciado o culto aqui, que para Porto Rico será que horas? Para Porto Rico será às 9 da manhã, e para o México será o quê? Às 7 da manhã para o México. Assim que cada nação, pois já se ajeita com a sua congregação. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e até amanhã com a ajuda de Deus. Aprecio muito vossas orações, assim que orem muito por mim, porque esse é um tempo de muito perigo, tempo bem delicado, não apenas por vocês e vossas congregações, senão também para mim. Portanto, eu espero
que continuem orando e multiplicar por todas as vezes que queiram para assim estar orando todos e nos dias de atividade também e nos lares também, pois estes serão dias difíceis para mim e também para todos os ministros e para todas as congregações. Orem muito para que Deus nos dê a vitória. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E com vocês, o missionário Miguel Bermúdez Marim.